Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Muniz. Boa noite, ouvintes, espectadores do Ponto Final. Boa noite, Vera. Vera, o assunto do dia é essa informação aí sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, revelando que Jair Bolsonaro se reuniu com o comandante das forças para discutir uma minuta de golpe. E agora, o que as Forças Armadas dizem? Estão bastante preocupadas com esse novo desdobramento, Carol, o mais grave até aqui, porque ele implica diretamente o alto comando das três forças numa reunião, se não aquecendo com uma ideia de golpe, e depois a gente vai fazer aí as nuances de cada um deles, mas pelo menos se dispondo a participar de uma reunião em que esse assunto foi discutido, o que por si já é grave. E também joga por terra o grande argumento que vinha sendo erigido pelas Forças Armadas de que é preciso separar as pessoas das instituições. Um encontro dessa natureza coloca no centro da mesa as instituições por meio dos seus comandantes. Então é bastante grave e acaba obrigando a que eles revejam essa estratégia. Vamos chegar lá. Deixa eu primeiro dar o crédito, né? Essa informação foi um furo da colunista daqui da CBN e do Globo, Bela Megali. Pode dizer um furo conjunto com o Aguirre Talento do UOL, porque os dois deram muito perto e as matérias têm ali diferentes detalhes, então elas se complementam. E um detalhe importante que foi trazido pelo UOL é que a minuta de golpe que teria sido discutida entre Jair Bolsonaro e os três comandantes das forças nesta reunião após a eleição foi levada pelo assessor especial da presidência, Felipe Martins, que andava totalmente sumido desse noticiário, não tinha aparecido até aqui, mas que teve ali momentos de protagonismo no governo Bolsonaro, ao, por exemplo, aparecer fazendo um gesto que foi identificado como um gesto nazista numa reunião de uma comissão do Congresso. Então, o tenente-coronel Mauro Cid disse que ele próprio participou e que, nessa reunião, o então comandante da Marinha teria dito que as suas tropas estavam prontas para atender a qualquer chamado do Bolsonaro no sentido de anular as eleições, prender adversários e dar um golpe de Estado. Então agora o almirante Almir Garnier vai para o centro das investigações e poderá ser inclusive convocado pela CPMI dos atos golpistas. Vocês disseram isso agora no Ponto Final, no Repórter CBN, porque a relatora Elisiane Gama quer a sua convocação. A gente se lembra, né, que este comandante da Marinha deixou o cargo antes da transição para não ter de participar da posse do Lula, não ter de ali prestar continência, bater continência para o presidente Lula. Então, agora isso implica a Marinha e acaba tendo aí uma gradação. Até aqui o Exército estava muito no centro dos acontecimentos e no centro das investigações. E agora isso coloca a Marinha mais fortemente na trama golpista e tem sido usado aí pelo alto comando do Exército como uma alegação assim, de copo meio cheio. Pelo menos o comandante do Exército de turno não abraçou a ideia, disse para o Bolsonaro que não seria possível aderir a essa ideia, mas isso não exime o fato de que o Exército tolerou aqueles acampamentos golpistas na frente dos quartéis por meses, inclusive no dia 8 de janeiro, deu guarida a pessoas que desceram para depredar as sedes dos três poderes e voltaram para a frente do QG. Então, tem outras implicações do Exército nessa trama. Essa afirmação do Cid, desculpa, Carol, só para concluir. Não, e esse silêncio, né? Porque chega o presidente com uma minuta e diz: olha, eu tô aqui com essa minuta aqui, o que vocês acham? Não, presidente, aí não, é golpe de Estado, mas aí também não faz nada, né? Não faz nada, não manifesta, não traz a público. Não traz a público.
Não prendem o presidente até, né? Mas, né? Porque afinal está conspirando contra a democracia. O Bolsonaro negou, disse que nunca corroborou com nada, compactuou com nada que ameaçasse a democracia, como se a gente não tivesse visto ele fazer em público e diante das câmeras isso ao longo de muitos anos do seu mandato. E agora precisa haver as provas de corroboração apresentadas pelo tenente-coronel Mauro Cid para o que ele está dizendo. Com uma reunião com tantos participantes, ele sendo o ajudante de ordens da presidência, provavelmente ele tem aí a convocação das pessoas, o chamamento das pessoas para esse encontro. Tem a data e tem o fato dele ter sido realizado. Deve ter sido realizado no Palácio da Alvorada. O Bolsonaro estava saindo pouco de casa nesses dias, então o registro de entrada dos comandantes no dia que ele indicar acrescido do fato de que ele deve ter participado da convocação dos militares para esse encontro. E a minuta de golpe, se ele tiver o texto da minuta de golpe levada pelo Felipe Martins, que a gente não sabe se é a mesma minuta do ministro Anderson Torres, aquela que foi encontrada na casa do Anderson Torres. É um outro texto. Então, tudo isso pode ser aceito como prova de corroboração, segundo eu apurei ao longo do dia de hoje. Então, não está difícil de comprovar se tiver acontecido realmente na maneira como os repórteres obtiveram de fontes da Polícia Federal. Isso tudo só corrobora aquilo que já foi falado, né? De que havia propostas como essa vindo de várias pessoas o tempo todo, como se fosse algo natural, né? Uma proposta de minuta de golpe sendo debatida, seja ela qual for, né? O textual. A esse propósito, Muniz, vamos lembrar uma coisa que já veio a público nas investigações sobre o tenente-coronel Mauro Cid, que talvez ele linke com esse episódio, que é aquela conversa cujo áudio vazou entre ele e o ex-major do Exército, Ailton Barros, em que ele ficava instigando o Cid de que ele tinha de convencer o Bolsonaro e o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, a dar a ordem para as tropas agirem, e aí seria uma ordem para o destacamento de Goiânia, que depois o Cid viria a comandar pela designação do Bolsonaro, inclusive, e esse destacamento de Goiânia prenderia o Alexandre de Moraes, segundo o áudio, e daria o golpe. Então, são muitas as conversas a respeito dessa ideia de se dar um golpe, de se bypassar as eleições, de se anular o que foi feito. Isso tudo num ambiente que as coisas estavam acontecendo, né? Bomba num veículo perto do aeroporto, aquela explosão de um carro na frente da Polícia Federal no dia da diplomação do Lula. Então, era um ambiente em que o golpismo estava sendo discutido e estava sendo ensaiado nas ruas. Então, tudo isso forma um quadro muito sinistro do risco que a gente viveu de uma ruptura institucional e democrática no Brasil. É isso, que bom que agora tudo vai se amarrando, né, nessas investigações. Ô Vera, um outro assunto aí pra gente discutir hoje, você até mencionou aqui na primeira edição do Viva Voz, né, a manifestação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendendo ali, no discurso defendendo a PEC da anistia, ela fez críticas fortes ali à justiça eleitoral, né, às decisões da justiça eleitoral, ao custo da justiça eleitoral, e depois disso o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, agora respondeu a esses ataques da Gleisi Hoffmann, né? Mas não acaba sendo uma reação meio tardia a esse pacote que, no final das contas, acaba tentando desmontar aí o ambiente, a justiça eleitoral, né? O amparo que existe contra malfeitos aí eleitorais? Me parece muito tardia, Muniz, e muito isolada por parte do ministro Alexandre. O TSE, como um todo, deveria se debruçar sobre esse pacote, tanto o de anistia dos crimes já cometidos, como o de mudança da legislação que rege o controle das eleições e a própria atuação da Justiça Eleitoral como um órgão de fiscalização das eleições. Ele abre a nota repudiando afirmações errôneas e falsas e essa tentativa do que ele diz de impedir ou diminuir o necessário controle dos gastos de recursos públicos realizados pelos partidos políticos.
em especial aquele constitucional e legalmente destinados às candidaturas de mulheres e negros. E aí ele repudia também a fala da Gleisi Hoffmann, dizendo que ela é fruto de total desconhecimento sobre a importância, a estrutura, a organização e o funcionamento da Justiça Eleitoral e se põe a trazer dados, né? A única função da Justiça Eleitoral não é fiscalizar o dinheiro público, mas também colocar a eleição de pé, fazer a atualização do cadastro biométrico dos eleitores, cuidar das urnas eletrônicas, apurar as eleições e fazer isso em tempo recorde. E ele diz que a Justiça Eleitoral é um orgulho para o Brasil, etc. Então ele faz uma defesa da fala dela, que é uma fala muito ruim, muito deletéria, e também do funcionamento da Justiça Eleitoral em contraponto a isso que o Congresso está querendo fazer. Quem primeiro saiu repudiando o pacote de anistia e de vale-tudo eleitoral foram entidades, essas entidades que fiscalizam a corrupção e que se colocam contra isso. A sociedade civil demorou para ser informada disso, porque é difícil de compreender, a gente fez matéria, a gente falou aqui muito ao longo das últimas semanas, mas não virou um assunto quente. E os ministros do TSE e do Supremo também ficaram meio na moita, e isso foi muito ruim. Então, talvez não dê tempo de frear esse pacote, pelo menos não na Câmara. Ele vai passar na Câmara, a chance de frear é no Senado, mas a gente tem visto que as relações entre o Senado e o Judiciário já foram melhores, elas não estão no seu melhor momento. Então, a gente vai precisar acompanhar se o Rodrigo Pacheco vai segurar isso daí na unha. Já ouvi de pessoas próximas a ele que talvez não, que talvez tenha chegado a hora dele deixar as coisas serem votadas, não ficar segurando tudo na unha que diz respeito à Justiça e aos ministros do Supremo e do TSE. Então, a gente vai ter que acompanhar, ficou para a semana que vem a votação, mas é muito significativo que a presidente do PT, que é o partido do presidente da República, faça críticas tão ferinas e tão mordazes à Justiça Eleitoral, menos de um ano depois de ela própria, o próprio Lula, Dilma, todo mundo ter comparecido à posse do Alexandre de Moraes no TSE, aplaudido e ter sido loas a defesa da democracia feita pelo TSE. A gente tem que saber se antes a fala era hipócrita, a de defesa, ou se agora ela é cínica, porque de uma dessas coisas ela não vai escapar. Ou ela foi hipócrita antes ao defender, ou está sendo cínica agora ao querer o fim de algo que ela acha que foi crucial para a manutenção da democracia no Brasil. O fato de só a gente ter justiça eleitoral, ou poucos países terem, não é um demérito. A justiça eleitoral é uma garantia de que os recursos que são públicos usados na eleição estão sendo fiscalizados e de que as urnas eletrônicas que são seguras estão chegando às localidades para que haja uma votação rápida, segura, democrática e apurada em tempo de fato recorde. Então, uma fala muito infeliz e que mostra o quanto de interesse de todo mundo que existe nesse projeto que alivia para os partidos, acaba com multas, acaba com cotas e também pretende mudar isso para as próximas eleições, fazer letra morta do que foi aprovado nos últimos anos em termos de aprimoramento da nossa legislação eleitoral. E com essa inversão de valores, né, Vera? Porque aí a própria Gleisi também argumenta que as multas são muito altas e que aí inviabiliza a atuação dos partidos. Olha, se os partidos cumprissem as regras, não pagariam multa, né? Mas a solução é mudar a regra e de um jeito picotado, né? Isso acaba que não vira um grande assunto, porque é difícil de entender. Tem a PEC da anistia, aí tem a mini reforma eleitoral, aí tem a PEC que trata de cadeiras para mulheres no parlamento. São vários projetos que vão correndo em paralelo, eles vão colocando jabutis e refazendo o texto, e no final a população não sabe muito bem o que está sendo votado ali, né? A ideia é essa, fazer uma blitz em muitas frentes, em que você mude tudo de uma vez, não dê tempo de ninguém reagir, e com a cerejinha do bolo de que um desses projetos é relatado por uma mulher. O Arthur Lira fez isso já também para neutralizar críticas. E, nesse caso, mais lamentável ainda que a Gleisi Hoffmann, sendo mulher,
compactue e defenda com essa veemência projetos que acabam dinamitando as mínimas iniciativas que a gente tem de aumentar a representatividade feminina no parlamento. Isso aí vai avançar na Câmara, isso já está claro. Eles adiaram por uma questão de melhor momento para votar. O Lira não estava aqui essa semana, etc. Mas será votado sem problema na Câmara. A maior dificuldade vai ser no Senado, mas nem lá eu acho que vai ter possibilidade de segurar por muito tempo, não. Vera, e hoje teve o julgamento do marco temporal, né? O avanço aí desse julgamento histórico, né? Que estava ali na corte, teve todo o avanço. Então hoje o STF derrubando essa ampliação da tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Foi um placar de 9-2. Como que a gente pode entender os próximos passos disso? Até porque, como a Carol mencionou aqui mais cedo, tem também projetos sobre marco temporal para tentar trazer de volta essa tese, tramitando no Congresso, né? Exatamente, Muniz, mas não acho que vai ter sucesso. Ontem eu já me antecipei aqui, falei que tinha maioria, né? 5 não é maioria ainda de 11, mas 6 é. Então, hoje nós temos a maioria. E aí teve esse voto surpreendente do ministro Gilmar Mendes, porque ele é favorável à tese do marco temporal. Já conversei com ele a esse respeito, ele já deu declarações a esse respeito, mas ele viu a maré virando depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, porque antes do ministro Alexandre de Moraes propor aquela ideia da indenização para quem de boa fé ocupou terras indígenas, a tendência estava meio ali dúbia. Podia ser que a tese do marco temporal passasse. Havia dúvida sobre o voto do ministro Fux, sobre o voto do Toffoli, e aí já tinha os 2 bolsonaristas, com esse 3 ficariam 5, e aí eles tentariam convencer mais um ministro, por exemplo, o ministro Cristiano Zanin, que entrou depois. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes forneceu essa saída, ainda antes do pedido de vista, lá atrás, da indenização, ficou difícil para defender a tese do marco temporal, e ainda mais com a mobilização enorme, internacional, inclusive, que os povos indígenas conseguiram angariar em torno desse tema. Então, todo mundo foi migrando para o voto do ministro Alexandre, não querendo me gabar, mas eu cravei que isso aconteceria quando muita gente ainda dizia, Cristiano Zanin pode votar, pode ser que dê um desempate e tal, e eu já sabia que o Alexandre de Moraes ia levar mais essa. Inclusive, escrevi com esse título no Globo: Alexandre de Moraes vai ganhar mais uma batalha, e ganhou. E agora volta a bola para o Senado. O que acontece, né, no Senado? O que eles estão discutindo é um projeto de lei ordinária, que acaba por acolher a tese do marco temporal como vinculadora das demarcações de terras indígenas. Acontece que o projeto de lei não pode se sobrepor à Constituição. E o que o Supremo vai fazendo nesta sentada, como eles dizem, é dizer que a Constituição prevê que os povos indígenas têm um direito natural à demarcação das suas terras e não existe marco temporal nenhum ali na Constituição. É isso que eles estão dizendo em última palavra, que a Constituição não previu, o Constituinte originário ali de 88 não previu nenhum tipo de senão, nenhum tipo de marco temporal para garantir esse direito que é dos indígenas e que é um direito essencial, que é um direito fundamental. Então, não tem projeto de lei que possa se sobrepor a isso, e talvez não tenha nem emenda à Constituição, porque se eles entenderem que isso é uma cláusula pétrea, um direito que equivale a uma cláusula pétrea, aí não tem nem PEC possível de mexer. Então, eu acho que se o Senado resolver ir por aí, vai dar um tiro no pé, porque aí o Supremo vai derrubar o projeto de lei por ser inconstitucional. Então, eu acredito que vai cessar essa conversa por aí, e aí que o governo vai deslanchar as demarcações de terras que estão paradas à espera dessa decisão que se arrasta há muito, muito tempo. Vera, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já está na reta final aí do seu mandato, tentou alguma sobrevida, alguma recondução, mas parece que já entendeu que não vai rolar para ele, né? Não vai rolar. Tem 2 movimentos recentes dele que mostram aí que ele está jogando a toalha, mas tentando
limpar um pouco a barra da sua gestão, Carol. Um deles foi um relatório que ele soltou de atividades, né, nos últimos dias aí, tentando mostrar os feitos da sua gestão. E hoje, no próprio Supremo, ele fez um discurso de despedida ali, em que disse que criticou o que chamou de narrativas inverídicas sobre a atuação do Ministério Público sob a sua gestão. Disse que os desafios dos últimos 4 anos foram adicionalmente cercados por incompreensões e falsas narrativas dissonantes com o trabalho realizado, documentado e publicizado, e agora também organizado nesse relatório a que eu me referi. Enfim, não é esse o consenso, inclusive naquela corte na qual ele fez seu discurso de despedida. Basta lembrar que várias vezes os ministros do Supremo, em algo que é muito inusual, questionaram manifestações da Procuradoria-Geral da República em questão ambiental, ao longo da pandemia, mesmo em questão penal. Não foram poucos os casos em que vários ministros questionaram, pediram para voltar decisões da PGR sob Aras e Lindor Araújo. Além disso, a própria atuação na pandemia foi ali desnudada pela CPI do Senado e também por ações posteriores em que o Supremo praticamente obrigava o poder público a agir e fazia isso sem que fosse provocado pelo senhor Augusto Aras. Então, e os ministros já fizeram críticas muito pesadas. O ministro Gilmar, que é o decano atual do Supremo, foi no Roda Viva e fez críticas muito pesadas ao que ele chamou das omissões do Aras. Então, essas narrativas, como ele chama, na verdade, são constatações de uma gestão que pegou um dos momentos mais críticos do Brasil e deixou de cumprir o seu papel, que é o de ser a voz da sociedade em momentos como esse. Vera, falando em PGR, isso tem tudo a ver com o assunto do 2+1 de hoje, né? Que está aí logo mais sendo publicado. Quem que é o entrevistado de vocês, ou a convidada de vocês? Pois e por uma coincidência total, porque eu não sabia que o Aras ia fazer o seu discurso de despedida hoje, a nossa convidada dessa semana, minha e do Carlos Andreasa, é a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que teve um papo muito longo com a gente, muito proveitoso, profundo, sobre o funcionamento da PGR, sobre o papel da instituição Ministério Público, sobre essas dificuldades aí de nomeação de procuradores gerais a partir de uma lista tríplice que deixou de ser respeitada, mesmo porque ela não é mandatória, ela não é obrigatória. Falou também sobre indicação de mulher para ministra do Supremo, falou a respeito de Lava Jato. Então a gente percorreu todos os assuntos e ela não deixou de fazer uma crítica à atuação do órgão do qual ela ainda faz parte, porque ela ainda está nativa, ela é subprocuradora-geral, durante a pandemia. E aí ela faz uma crítica não pessoal, ela não chama o Aras pelo nome, mas ela diz que é preciso fazer uma análise e ver que a PGR falhou num dos momentos muito sérios. Então, nem internamente o Aras convence com esse discurso de que o que se faz de crítica a ele é só narrativa. Tá bom. Vera, obrigada, viu? Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite para vocês. Até amanhã. Ótimo jornal. Boa noite. Até.